Mas o dom de língua que eu estou aqui falando, que Paulo também fala, que a Bíblia fala, é uma ferramenta que Deus te dá para você orar, certo? Você vai precisar, certo? Só abrir a sua boca. Você não vai precisar de um fogo vir de lá e pá, e você começar a falar em línguas. Não, não é assim, gente. O dom de língua é um dom que você pode falar a hora que você quiser, aonde você quiser. Se você está no seu trabalho, você está ali baixinho falando em línguas estranhas, você está se edificando. O que é se edificar? Edificar, querido, significa uma construção. Você está começando agora, você foi batizado com o Espírito Santo e fala em línguas. E é necessário que os outros dons espirituais, eles se manifestem, certo? Na sua vida através do Espírito Santo. Você pode ver, irmão, a maioria das pessoas tem o dom, mas não coloca em prática. Quando na realidade Deus lhe deu esse dom para você ser edificado. Quando você começa a falar em línguas, preste bem atenção, o primeiro versículo que nós lemos aqui, em Coríntios 14, 2, que diz que não está falando aos homens, está falando a Deus. Você está falando diretamente a Deus, querido. Deus está entendendo tudo. Por quê? Porque você ora, entendeu? De uma forma eficaz, uma forma tremenda. Deus, ele vai entender tudo. Por quê? Porque foi Ele mesmo que te deu essa língua, para você falar com Ele. Muitas das vezes você fala em português, eu não estou dizendo que Deus, ele não ouve você falando, você falar em português, orar em português, Deus vai ouvir, com certeza. Mas aqui é que diz a realidade. Aqui é a realidade. Porque o que fala em língua é estranha, não fala aos homens. Você vê que quando Daniel ele estava orando, o que foi que aconteceu? O inimigo ele fez de tudo para agarrar, para atrapalhar a oração dele, certo? Mas aqui, essa oração aqui, quando você realmente começa a orar, Satanás ele não pode ouvir, ele não entende. Intelectual nenhum entende, certo? Professor nenhum explica. Por quê? Porque o orar em línguas, você pode prestar atenção, é uma revelação, querido. Você começa a orar, o Espírito Santo de Deus te dá e você fala. Não é uma coisa que você está inventando, é uma revelação que vem por meio do Espírito Santo para você e você fala. E Deus, ele ouve. Deus, ele entende o que você fala. E se Deus entende o que é que você fala, de repente você está orando em línguas e Deus entendeu que está cortando um grande laço na vida de uma pessoa que estava prestes a morrer. Você está falando em línguas, você está orando em línguas. O que é que ocorre, querido? O que ocorre é que o seu esposo, minha irmã, está sendo liberto, o seu filho está recebendo o livramento de morte por meio dos traficantes. Quando você começa a orar em línguas, Deus ele está preparando o seu futuro. Ele está abrindo uma porta lá na frente para você, ele está preparando uma viagem, certo? Deus está te preparando para uma grande vitória que você vai ter. Está te preparando para a sua caminhada, você fazendo a obra, porque ele está te capacitando. Preste atenção, você edifica a si mesmo, certo? E você não quer ser edificado, não? Você não quer que Deus construa em você aquilo que Ele quer? Quando você começa a falar em línguas, querido, sabe o que é que acontece? Deus ele vai te revelar a sua chamada. Se você é um pastor, se você é um apóstolo, se você é um profeta, se você é um evangelista, um grande evangelista, certo? Então você tem que acreditar naquilo que está escrito. Eu sei que existem muitas pessoas, querido, que ele não crê
nesses negócios. É problema dele que eles não creem. Certo? Você precisa acreditar naquilo que está escrito, porque você pode ver em 1 Coríntios 14. Olha bem o que o apóstolo Paulo, querido, ele fala. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O apóstolo Paulo está dizendo que se ele orar em línguas, o que é que acontece? O espírito dele ora bem. Em outras Bíblias diz, ele ora, o meu espírito ora de fato. Então essa é a oração mais eficaz que existe. Não existe outra forma de orar, entendeu? Que o inimigo, ele venha atrapalhar a sua oração. Não, você vai orando e a oração vai diretamente para Deus. E Deus está entendendo tudo que você está orando. E Ele vai responder as suas orações. Certo? Então o apóstolo Paulo, ele falou ali para a igreja que orava mais em língua. Eu dou graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Irmão, você já imaginou? O homem orava mais em língua do que toda a igreja. Não sei quantos membros tinha ali, mas ele orava muito. Por que Paulo falou isso? Porque na igreja estava havendo uma grande confusão. Tinha irmão ali que queria pregar em línguas. Quer dizer, o pastor estava pregando, né? Como é de costume de muitas igrejas aí, às vezes, o pastor está pregando e o irmão está lá falando em língua, atrapalhando tudo. Por quê? Porque é uma linguagem que edifica ele, não é para edificar a igreja. A pessoa, quando ora em língua, edifica a si mesmo. A profecia é diferente. Então o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que 10.000 em línguas. Por quê? Porque se ele falar 10.000, entendeu? Palavra em línguas, a igreja não vai compreender, certo? A não ser que tenha um intérprete, certo? Mas na maioria das vezes não entende. Então, Paulo não estava desfazendo, entendeu, meus irmãos, da língua estranha, não. Do falar em línguas, não. Paulo só estava ali endireitando a situação, porque estava tendo uma bagunça. E verdadeiramente tem que ter a ordem no culto, certo? Mas você vê que ele diz: eu dou graças a Deus, rapaz, eu falo mais língua do que todos vocês. Mas vocês têm que compreender que não é assim, certo? Essa linguagem que Deus te deu é para você orar no seu quarto. Entre no seu quarto, procure um monte, procure um lugar que você possa ficar à vontade e vá orar, vá buscar. É de Deus. Deus quer que você faça isso, senão ele não lhe dava. E os irmãos queriam profetizar, eles queriam falar em línguas dentro da igreja, sem haver, entendeu, uma interpretação. Ou seja, quando você fala em língua e você interpreta, aí o que é que acontece? Compõe o que? A profecia. Quando você fala em língua e interpreta, é uma profecia que você está dando para a igreja se edifica e todos entendem. Por quê? Porque isso é muito profundo. Existem línguas para os incrédulos também. Por exemplo, a igreja tem um bocado de estranho, gringo, e de repente Deus começa a te usar em línguas, e ele entende na língua deles. É muito profundo isso, querido. Então eu estou aqui nesse dia chamado hoje, trazendo essa mensagem para vocês despertar, para que vocês sejam edificados.
seja uma bênção na mão de Deus. Porque existem muitas pessoas aí morrendo, irmão. Existem muitas pessoas que precisam de mim, de você como igreja, para abençoar a vida dele. O governo não pode abençoar, ninguém pode fazer nada. Mas nós, a igreja, irmão, nós temos o poder. E nós temos que abençoar essas pessoas através da graça, do poder, dos dons espirituais, da nossa intimidade, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então nós temos que alcançar, aleluia, nós temos que, no nome de Jesus, libertar essas pessoas para que eles recebam essa alegria que nós recebemos. Então o apóstolo Paulo, ele também diz, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo número 14, 18, portanto, irmãos, procurai com zelo, aleluia, os dons de profetizar, e não proibais falar em línguas. Olha que maravilha, irmão. Portanto, irmãos, procurais com zelo o dom de profetizar, e não proibais falar em línguas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 14, e versículo 39, que não é para proibir falar em línguas, porque Paulo sabe o quanto era super importante falar em línguas, orar em línguas. O apóstolo Paulo, ele foi levantado para escrever a maioria das cartas, mas ele não escrevia, querido, não era na inteligência dele, não. Era na sabedoria, era no poder, era na graça, era na inspiração do Espírito de Deus. Então ele orava muito em línguas. O apóstolo Paulo é um exemplo, certo? É um modelo, é um espelho. Ele falava muito em línguas, até porque ele tinha uma missão muito grande a fazer para Deus. E era necessário ele orar em línguas. Os grandes pregadores, meus irmãos, gigantes na fé, eles oravam muito em línguas. Por isso que o ministério dele era desenvolvido. E o seu ministério também precisa ser desenvolvido. Você precisa dar essa oportunidade a você em primeiro lugar e depois ao Espírito Santo, para que assim a obra seja feita na sua vida, para que Deus revele o que você é realmente neste mundo, nessa terra. Você veio para essa terra com um plano de Deus para você, e você tem que compreender que você ainda não sabe se você é um pastor, se você é um evangelista, se você, aleluia, é um missionário. Você não sabe nada. Você só vai saber depois que você começar a orar em línguas. Porque você vê, a gente às vezes leva tantos anos orando na nossa linguagem normal, e as coisas não vão tão a pique não, irmão. Certo? As coisas parecem que não andam. Mas que nesta noite você possa meditar nessa mensagem, meus irmãos, e coloque no seu coração. E para terminar, eu quero deixar para você mais outros versículos que diz assim: mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo. Está vendo que maravilha? Livro de Judas, versículo 20. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe